ser elogiado. Normalmente, em termos humanos, não é bom que alguém se elogie a si mesmo. É bom sempre que o elogio, o reconhecimento venha dos outros. E na nossa vida humana, normalmente não nos sentimos à vontade quando alguém fala bem de si mesmo, não é? Parece que falta humildade, mesmo que a pessoa esteja a ser sincera, parece que não cai muito bem, sobretudo para nós que temos uma mentalidade mais latina. Para os nórdicos não é muito problema. E eu lembro-me que há muitas décadas, quando vinham cá, por exemplo, em Portugal, jogadores estou a dar um exemplo aqui no futebol, de países escandinavos, suecos, dinamarqueses, ou até germânicos, nunca tivemos muitos alemães, mas pelo menos daquela zona, e fazia um bocadinho de impressão quando eles falavam assim, quem és tu? Quem é o novo jogador? Vem aqui. Nós se lembramos de muitos jogadores que viram aqui, e eles, para a cultura deles, era normal. Dizer, eu sou muito bom nisso, eu sou especialista nessa área, eu sou muito bom a fazer isso. E aquilo soava meio assim, né? E quando não o demonstravam em campo, mais ainda indignados ficavam, né? Ele falou tão bem assim e não prova nada. Porque não é muito natural em termos culturais, sobretudo para a mentalidade mais latina. E Deus, só que Deus é o único ser que, como dizia C.S. Lewis, né? que pede que as pessoas reconheçam quem Ele é. Né? Porque de facto Ele merece. Então Deus diz, eu sou isso, eu sou o Deus que faz isso. A quem me comparareis? Não é? Porque Ele é Deus, Ele assim dá. De facto, quando a criatura reconhece isso e atribui louvor, então aquele ambiente de louvor acaba por ser a própria habitação de Deus, porque Ele merece tudo isso. Por isso é que nós o adoramos e nós também o louvamos. E a razão da nossa vida, glorificar a Deus e celebrar a glória de Deus. E quando nós lemos vários episódios da Bíblia, vemos que muitas coisas até negativas que estão mencionadas na Bíblia apontam para o louvor e a grandeza de Deus, mesmo que isso nos choque. Jesus curou uma pessoa que estava a sofrer anos, praticamente a vida toda, e no fim disse que aquele sofrimento, aquela patologia, servia para glorificar a Deus. E em termos humanos isso é chocante. O que é isso? Então quer dizer, uma pessoa sofre toda a vida só para um dia passar por um milagre e glorifica a Deus. E aqueles dias todos de sofrimento, de maltrato, de limitação, de dor, não contam. Quer dizer, tudo isso apontava apenas para o dia em que Jesus o iria curar para Deus receber a glória. Não é? A Bíblia não nos dá explicações, é mesmo assim. Então, até coisas negativas apontam para esse Deus, porque Ele é o único digno de ser louvado, de ser agradecido. E esse é o grande problema humano. Quando o ser humano não o reconhece, então está a cometer a pior de todas as injustiças, porque não reconhece aquele que existe para ser adorado. E tudo o que criou, Ele o criou exatamente para que a glória seja devida, ou seja, dirigida a Ele. Vamos então para o nosso texto, esta manhã, ainda estamos em Hebreus, capítulo 4, carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Já terminamos o capítulo 3 e hoje vamos no capítulo 4, versos 1 a 13. Carta aos Hebreus, ou Epístola aos Hebreus, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Hebreus, capítulo 4, de 1 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos
entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Até aqui. Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça, pelas bênçãos recebidas. Ó Pai, nós louvamos o teu nome e agradecemos a tua pessoa, porque tu és digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Obrigado, Pai Santo, porque enviaste o Senhor Jesus Cristo e Ele veio, e esse plano começou antes de nós termos existido. Tu nos amaste primeiro, e é esse amor que se reflete em nós, para que nós também te possamos amar. Obrigado pela revelação, obrigado pelo revelador, o Espírito Santo. Suplicamos logo a sua ação neste momento, para que os nossos corações e as nossas mentes sejam tocadas pela tua palavra. Peço também que tu me ajudes na exposição destas verdades, para que possam encontrar espaço em cada um de nós. É essa a nossa oração de gratidão e pelo louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até o final do capítulo 4, que nós vimos, o autor vai usar o exemplo do povo de Israel em viagem para a terra prometida, dizendo que muitos israelitas que saíram do Egito participaram, ou seja, como participaram, ouviram o poder de Deus agir e atuar na vida do povo que estava em peregrinação até a terra prometida, mas alguns não tiveram o privilégio de entrar na terra da promessa, que é chamada, noutro sentido, a terra de descanso. E por que a terra de descanso? Porque onde os israelitas saíram, onde se formaram como uma confederação de tribos, eles não eram um povo livre. Eles estavam sob o domínio egípcio. Portanto, eles não tinham descanso. Podiam descansar nas suas casas, obviamente. Mas a vida que levavam lá não permitia que eles gozassem ou desfrutassem das bênçãos de Deus numa terra que não lhes pertencia. Eles já tiveram algum valor no passado, ou já tinham tido algum valor no passado, no tempo de José. Porque José fez grandes obras naquele país, ou naquele império, foi a segunda figura mais importante do mundo daquele tempo. Mas José já tinha morrido, a história já tinha passado, aqueles que presenciaram o momento de exaltação do povo judeu já tinham praticamente todos desaparecido. 4 séculos tinham passado. Portanto, tanto os reis ou os líderes faraós egípcios daquele tempo já não sabiam o papel
qual tinha sido o papel dos israelitas no próprio país. Por isso nós vemos que na altura de Moisés, diz que o próprio faraó que estava ali não sabia aquilo que tinha sido a história daquele povo que ele queria eliminar a todo custo. Então aumentou os impostos, usou o trabalho forçado, a forma de eliminar aquele povo, e não sendo capaz de fazer, preparou um plano macabro de eliminar todos os rapazes que nasceriam daquele país. No fundo, para evitar o crescimento de homens, que mais tarde podia provocar uma revolta diante do maltrato a que estavam sujeitos. Portanto, a história de Israel praticamente tinha sido ignorada. Mas Deus foi preservando o povo e ele foi crescendo até a altura de Moisés, então ser chamado por Deus para tirar o povo de Israel. Esse é o contexto daquele povo. Mas eles não usavam de descanso. Portanto, a vida era muito difícil. Aliás, essa é a razão pela qual Deus fica muito aborrecido com o povo de Israel, quando durante a viagem eles resmungam, murmuram, reclamam e dizem que a vida que temos aqui é pior que a vida que nós tínhamos no Egito. Deus diz, mas que povo é este ingrato, que se esquece dos bens feitos? Vocês estavam a clamar todos os dias. Eu até do céu ouvi o vosso clamor, por isso é que eu vim para interferir na vossa vida. Agora dizem que lá estavam melhores do que este, e ele quis eliminar o povo todo. E nós já vimos aquele episódio lá, que ficou marcado na história de Israel, está registrado ali no capítulo 14, onde Deus elimina milhares deles e promete que todos os adultos que tinham visto os milagres de Deus, mas que tinham entrado primeiro num processo de negação, de murmuração, que levou necessariamente à atitude de indiferença para com Deus, então não veriam a terra prometida. Portanto, não entrariam no descanso. Apenas os jovens que tinham nascido durante a viagem que teriam a oportunidade de entrar na terra prometida. Apenas 12 adultos foram permitidos entrar, Josué e Caleb. O próprio Moisés também não entrou por causa da sua reação diante, mais uma vez, da murmuração do povo. Então ele também acabou por não entrar pela forma como reagiu ali. Esse é o contexto que o autor desta carta tem, não é? Então ele diz que eles não entraram por causa da murmuração, por causa da indiferença, por causa da desobediência. É assim que termina o capítulo 3, não é? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade, ou incredulidade, assim que está a correr. Então é sempre um processo. A gente começa a ficar descontente, começa a reclamar, começa a murmurar, começa a não reconhecer o bem feito e pouco a pouco o nosso coração vai sendo moldado e endurecido como, portanto, um cabo que já não permite o contacto com o carne viva e fica ali como uma coisa dura. Essa é a ideia bíblica e que leva necessariamente à incredulidade e à rejeição. Então o autor está preocupado e pensando nos seus compatriotas do seu tempo, dizendo que, olha, vejam lá a nossa história, vejam o que aconteceu lá. Há alguns milhares de anos. Então vejam o que aconteceu, portanto não quero, o meu desejo é que vocês não repitam este erro no qual eles caíram. Mas o termo que vai aparecer com mais frequência nesse texto que nós lemos, aliás já havia no capítulo 3, é o descanso. O descanso. Nós sabemos que o povo de Israel não tinha descanso lá na terra do Egito, e a promessa foi para eles entrarem numa terra que permite gozo, usufruir das bênçãos, resumindo numa linguagem muito semítica, uma terra que emana leite e mel, das refeições principais que trariam energia para o povo. E quando se fala do mel em Israel, nem sempre é o mel das outras plantas, é mais o mel que está ligado às tâmaras, que hoje em dia até há uma grande produção disso, e foi sempre assim naquela zona do país. Os irmãos que estudam conhecem as refeições, as nutrições, que estão nessa área da nutrição, sabem que esta nutrição das frutas, por estranho que pareça, com um teor elevado de gordura, até porcentagem de gordura animal, por estranho que pareça, numa fruta, extremamente rico. E muitos pastores que andavam semanas no campo sem nada, podiam sobreviver
quando tinham tamanhos. Bastava se alimentar e eles supriam praticamente as necessidades básicas, permitindo a sobrevivência aos pastores que andavam perdidos nos campos, criar os animais. Mas a palavra que se repete aqui é o descanso, que vai dar o sábado, no hebraico. E há um princípio, quando nós estudamos a Bíblia, e temos que ter esse princípio, que facilita o nosso entendimento. Antigamente ensinava-se nos seminários, hoje praticamente não aparece. Já vi currículos de vários seminários, de cursos sobre o estudo da Bíblia, e não aparece essa disciplina, desapareceu, infelizmente. Havia um princípio que era ensinado, e todo seminarista praticamente sabia, o princípio da primeira menção. Esse é um princípio fundamental para estudar qualquer texto acumulado, sobretudo a Bíblia. O que é que esse princípio quer dizer? Sempre que nós lemos a Bíblia e surge um contexto, um conceito, pela primeira vez, temos que conhecer bem aquele contexto em que o conceito aparece pela primeira vez. Porque ele vai moldar a interpretação ao longo do tempo. Embora as palavras sofram mutações e significados, mas conhecendo o primeiro contexto, ele nos vai dar a ideia geral quando esse conceito aparecer noutras partes. E a pergunta é, quando é que surge na Bíblia o primeiro conceito, ou a primeira menção do descanso? Então é bom sempre voltar lá para nós entendermos, até nessa questão do sábado, que ainda continua a ser uma questão que me lembra a muitos irmãos. Não é? Ainda, será que nós fazemos bem? Será que o facto de cultuarmos no domingo não violamos a lei de Deus? Porque ainda ontem estava a mandar uma mensagem ao pastor, anteontem, que teria um encontro geral, regional, sobre essa questão que está a surgir, e já há igrejas dentro dessa denominação que agora passam a cultuar no sábado e está a criar um problema tremendo. Portanto, o dia do sábado foi um encontro para resolver esse problema, que continua ainda a ser um problema em todos nós, não é muito dos irmãos. Isso já começou no tempo de Paulo, portanto, logo no início da vida cristã, essa questão esteve lá. Então, quando é que surge pela primeira vez o contexto de sábado, ou de descanso? Não é? Porque o sábado, mas essencialmente falado, tem a ver com o descanso em si, não um período de tempo. Não é? Essa é a ideia. Um dia, uma semana, um mês, um ano sabático. O que é que está por detrás? Quando é que isso surgiu pela primeira vez? Ou, por exemplo, o exercício, quando é que surge a palavra bênção? Quando é que Deus abençoa pela primeira vez? Então, voltado no início, vendo aquele contexto, pode nos dar uma ideia geral do que é uma bênção. E às vezes isso pode corrigir, às vezes, os erros que se cometem quando falamos de bênção. Mas vamos voltar na questão do descanso. E o termo aparece lá em Gênesis. Não se lembram? Quando Deus criou o mundo, eu vou ler aqui, no capítulo 2, diz que Deus fez tudo, preparou tudo, e no fim, portanto, Deus, há uma declaração aqui. Estou a ler Gênesis capítulo 2, 1 a 3, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Depois do versículo 3 diz: E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, ou seja, o diferenciou dos outros dias, porque nele descansou de toda a obra que o Criador fizera. Quando lemos um texto como este, perguntamos assim: Deus descansou de quê? Claro, o texto diz da sua obra, mas nós precisamos de descanso de quê? Nós somos diferentes de Deus, em muitos aspectos. O descanso para nós é uma autoproteção. Aliás, lá nos 10 mandamentos está assim. Não é? Os primeiros mandamentos apontam para Deus, para a nossa relação com Deus. Êxodo capítulo 25 ou Deuteronômio capítulo 5. Portanto, tem tudo a ver com Deus, a nossa relação teológica, vamos dizer assim. Quando se muda para a relação sociológica, a minha relação com o meu próximo, a começar com os meus pais, depois com o vizinho, etc., onde aparece no meio do sábado. Ou seja, quando saímos da relação com Deus,
para a relação com os outros, há uma proteção. Há um mandamento ali de proteção que Jesus vai explicar que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Ou seja, o que Jesus está a dizer simplesmente, o sábado foi instituído para beneficiar o homem, que pode morrer exausto, que pode trabalhar como um animal, pensando que a vida depende de si, é um momento de paragem e de contemplação. Mas a pergunta é, e para Deus? Ele criou tanto terra, lua, estrelas, etc. Então Deus ficou cansado. O conceito por detrás disso é de paragem por necessidade para benefício de Deus, sendo um Deus poderoso que trouxe tudo do nada. Obviamente que não pode ser. Porque Deus não precisa de um tempo de descanso para se preparar e começar a fazer outras coisas. Nós precisamos sim. Aliás, os irmãos sabem que em pleno século XX houve uma ideia de anular o dia de descanso, pelo menos o sétimo dia como dia de descanso. Não é? E houve países, os irmãos conhecem a história, que aboliram. O objetivo era acabar com a influência cristã, ou judaico-cristã. É isso que é a mentalidade que estava por detrás, era a motivação. Então vamos trabalhar porque o homem não precisa disso. Estenderam para 14 dias. Alguns países até só com 21 dias. E os resultados foram terríveis. Pensaram que o homem é capaz, o ser humano não precisa dessas leis de Deus, nós podemos alterar isso e vamos ver. E a prova histórica é que houve muitas doenças, muitas pessoas ficaram exaustas, problemas psicossomáticos crescidos, porque Deus sabe o que faz e quando Ele coloca as coisas, Ele sabe o limite normal. E volto a dizer mais uma vez, em termos de Deus, o problema não é de cansaço. Ele trabalhou muito, quando ficou tão cansado que ele teve que parar. Não, a ideia por detrás aqui de contemplação. Deus cria, é como um artista que faz tudo, pinta um quadro lindíssimo, ou faz qualquer obra disso, e qualquer pessoa que pinta, que faz qualquer coisa, que pratica arte, sabe que é mesmo assim. Ou quem compõe uma música, é assim. O artista pinta, faz tudo, depois afasta-se do quadro e começa a olhar para o quadro. É claro que ele tem tentador para o homem, porque quem já pintou sabe que é mesmo assim. A gente olha, fica distante e descobre a falta, não é? Vai lá, melhora, está tudo perfeito, mas sempre que se afasta, parece que há qualquer coisa que ficou por fazer. Por isso é que muitos artistas não tinham auxiliares, quando ele fazia, está pronto, ou tirava aquilo, colocava a tela nova, para ele não ficar ali a contemplar. Porque vai encontrar sempre um erro. A ideia, no caso de Deus, é isso, é de olhar para a criação, a obra-prima, aquilo, e desfrutar da sua obra. Parar naquele processo inicial. Deus nunca parou de trabalhar, no fundo, não é? Só nós, cada um de nós dá tanto trabalho a Deus porque Ele não para. Mas ali era a contemplação. Então, a ideia por detrás deste dia é o descanso. É desfrutar da vida, é gozar da vida, parar. E no caso de nós, no nosso caso como criatura, é de parar e contemplar a beleza de Deus. Tudo aquilo que Deus foi fazendo ao longo da semana. Por isso é que se nós observarem, nos dois casos em que o sábado é recomendado, ele não se limita apenas aos humanos. Mas não trabalharás nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. O que é que o animal tem a ver com cultuar a Deus? Não, o princípio por detrás disso é de parar de dizer que mesmo na paragem Deus continua a trabalhar. É isso que nos ajuda. Mas por detrás do dia em si, do trabalho braçal físico, está o relacionamento, o desfrutar de uma comunhão com Deus. Essa é a ideia. É isso que Jesus quis dizer quando pregou lá em Mateus capítulo 11, chamou toda a gente a vir após ele para que nele encontrem descanso. Em mim encontrarão descanso. No fundo, Jesus está a dizer aqui, o verdadeiro sábado sou eu. Eu te dou o descanso, que traz consigo a paz interior, o shalom, que começa com um bom relacionamento com Deus. Não necessariamente a falta de problemas. Os problemas podem estar lá, mas eu posso estar a experimentar um shalom com Deus. Porque o descanso é do meu relacionamento com o meu Criador, mesmo que esteja cercado de guerra. Esta é a ideia. Então, no fundo, o descanso aponta para algo muito mais profundo do que apenas
é uma questão de dias ou de descanso físico. Não, tem a ver com o relacionamento íntimo que Jesus propõe a todos aqueles que vêm a Ele. Não é? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Vos aliviarei, algumas traduções, mas a ideia é darei descanso. Vocês encontrarão ali um descanso que não vão encontrar nunca em nenhuma outra parte. É isso que o autor tem em mente quando escreve aos seus compatriotas, mostrando que o verdadeiro descanso está no relacionamento íntimo com Deus. Então ele vai, e assim o texto torna-se mais fácil na nossa compreensão. Não é? Ele está a concluir no capítulo 4, não é? Por isso que, logicamente, gramaticalmente, começa com portanto. A minha versão diz, teimamos, portanto. Mas no original não está assim. No original está, portanto. Então, pela lógica gramatical, significa que ele está agora a concluir, a levar para um ponto algo que vinha dizer. Se tudo aquilo que ele afirmou sobre a desobediência, a murmuração, etc., e por isso muitos não chegaram à terra do descanso, então ele diz, temamos. É sempre a exortação forte que ele faz em cada final da tese que defende. Tenhamos respeito, reverência diante de Deus. Portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Há um descanso a ser desfrutado. Regressar à religião, por mais culposa que seja, é abandonar pelo caminho a caminhada que leva ao verdadeiro descanso, que é o descanso que Deus dá. Então, que Deus nos guarde de tal forma que valorizemos aquilo que Deus fez até aqui. E o medo dele era que algum, pelo menos entre aqueles israelitas, pudesse falhar. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Como se deu com eles. Isso é muito interessante. Né? Boas novas aqui é Evangelho. Quando a Bíblia fala do Evangelho, ele não diz que o Evangelho começou com a vida do Senhor Jesus Cristo. É claro que foi uma fase diferente. Mas o Evangelho isto era proclamado. Abraão proclamou o Evangelho. Davi proclamou o Evangelho. Só que o Evangelho concretizado na vida do Messias. Mas as boas notícias de um Deus que dá descanso àqueles que nele confiam, então já vinham desde trás. Não é? Então, nós que recebemos como a eles. Mas a palavra que ouviram, qual foi o problema deles? É que a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Porquê? Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Amados, nós podemos ouvir todos os sermões do mundo. Podemos ouvir todos os expositores bíblicos, os melhores que o mundo tem, pela internet, YouTube, etc. Se nós não ouvirmos com fé, se nós não podemos contemplar com os olhos de fé, nós ficaremos encantados com o discurso, com a apresentação eloquente, lógica, maravilhosa, e podemos nos tornar até fãs daqueles pregadores, mas não haverá efeito no nosso coração. É que a resposta a uma mensagem tem que ser uma resposta de fé, mesmo quando aquilo que está a ser proclamado parece ser impossível aos nossos olhos. E até seja incompreensível, de certa forma. Há coisas que eu leio na Bíblia e não entendo, parece não fazer sentido para mim. Mas o facto de não fazerem sentido para mim não significa que se tornem inverdades. Não. Deus disse e eu tenho que acreditar que é verdade. Não entendo muito bem. Deus não deu para eu entender totalmente. Muitas coisas que Deus deu e disse, apenas revelou para nós sabermos e crermos e confiarmos. É como quando Deus promete um descanso que nós nunca experimentamos até aqui. O que é que me garante que isso é verdadeiro? Porque Deus disse, ponto final. Por isso é que no Antigo Testamento havia aquela referência. Eu, o Senhor, o disse. Eu, o grande Yahweh, o disse. Vocês não vão entender agora, mas como eu o disse, creiam na minha palavra. É isso que faz a diferença. Por isso é que há a discussão que diz que, afinal, quem curava, Jesus ou a fé das pessoas? Já estive a conversar com uma pessoa que tínhamos pontos de vista diferentes. Não é? Mas disse assim, ele creu, depois aconteceu. Ele creu. Disse, pois, não é a causa, não é a fé. A origem não é a fé. Mas a fé assume um papel importante ali. Porque é a resposta naquelas coisas. Crês tu que pode ser curado? Então a prontidão está ali, o amor está ali, a graça está ali, e Deus pode fazê-lo até alguém que está em coma, porque não tem consciência.
Mas naquele caso tem que haver uma resposta de fé. E na Bíblia, fé é confiança. Não é crendice. Não é apenas saber que Deus existe. Não, o diabo e os demônios também sabem muito bem. Mas a fé, quando a Bíblia fala de fé, ela fala de confiança. É confiar e descansar, no fundo, naquilo que está a dizer. Então, a palavra não teve efeitos, diz o autor, porque eles não a receberam com fé. Nós, porém, ele faz agora o contraste, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Ou seja, o verdadeiro descanso é pertencer a Cristo, é entrar num relacionamento de intimidade com Cristo. E mesmo os israelitas que entraram na terra prometida, que não morreram pelo caminho, muitos deles não desfrutaram da verdadeira fé, ou da verdadeira paz, ou do verdadeiro descanso. Não é? Josué chegou com o povo lá, eles entraram, bateram palmas, finalmente. Mas afinal, o descanso apontava para algo muito mais profundo do que o espaço, o território. Aliás, o autor vai dizer isso e rapidamente vamos caminhar. Diz ele, querido, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Agora está a citar aqui números e também o Salmo número 95, que ele vai repetir várias vezes aqui. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Reparem, ela agora está a voltar a Gênesis, quer dizer, Deus concluiu ali, não é? Mas que está tudo feito, nada mais a fazer. Ele diz, porque em certo lugar, versículo 4, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia, agora aqui ele está a citar Gênesis 2:2, de toda a obra que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. É claro que ele está a dizer no mesmo lugar, mas ele não está a referir-se ao Gênesis 2:2, não é? Porque Gênesis 2:2 não diz isso. Ele agora está a jogar entre Gênesis 2:2 e Números capítulo 14, ou se quisermos, Salmo 95. Mas ele está a juntar as duas ideias aqui, ou a mesma ideia, em episódios diferentes. Diz ele, visto, portanto, que resta entrarem alguns dele, e que por causa de desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, ou seja, os israelitas que não entraram na terra prometida, de novo determina certo dia. Qual? Hoje. Nós estamos a perceber aqui o sentido espiritual desse descanso. Né? Hoje é o dia de descanso. Mas hoje é segunda. Não é isso. A ideia não é essa. A ideia é a presença hoje. Desfrutar hoje. É o dia de decisões, é o dia de louvor, é o dia de fé, é o dia de adoração e até, diria eu, é o dia da salvação. É hoje que o Senhor tem que ser ouvido. E quem ouve hoje a mensagem para este dia, não endurece o seu coração, como eles fizeram. Faltou a atualização, update deles, da mensagem que ouviram. Hoje é o dia, quando Deus fala, esta manhã, e essa mensagem é para mim. E nem vale a pena pensar na pessoa que não está usando. Se pudesse cá fulano, seria muito bom. Não. A mensagem de Deus é para mim. E se chegar e incomodar, porque ela penetra, aleluia, mesmo que traga intranquilidade, eu diria até ódio, raiva, parece que aquilo foi escrito e pregado para mim, aleluia, deve ser a resposta. Porque essa palavra faz isso. E o autor vai dizer isso rapidamente. De novo, determina certo dia que é hoje, falando por Davi, agora através do Salmo, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Como eu já tinha falado dos anjos, tinha falado de Moisés, na mente do autor, ele está a comparar todas as figuras importantes de Israel com Josué, não é? Nós já vimos que é certeza. Obviamente, está a falar de Josué, porque Josué é que substituiu Moisés e levou o povo até a terra do descanso. Agora, todos experimentaram esse descanso, é isso que ele vai dizer, versículo 8. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia. Então, se era uma questão geográfica e até de horário do dia, então não se podia falar num outro descanso quando Josué entrou na terra prometida com eles. Portanto, obviamente, resta um repouso para o povo de Deus. Essa é a ideia que está por detrás de todo o conceito de descanso.
é de contemplação da obra do divino nas nossas vidas. E o dia para o fazer é hoje. Hoje é o dia da salvação e hoje é o dia também da fé e da exaltação do nome de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Vejam aqui a comparação. Não é? Então a conclusão é lógica do autor. A aplicação final que ele faz. Versículo 11. Esforcemo-nos, pois, ou portanto, com base nisso, então esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Desobedeceram em relação a quê? Colocaram em causa as palavras de Deus. Já não acreditaram que Deus era capaz de nos levar até a terra prometida por causa das circunstâncias difíceis que estavam vividas. Esqueceram tudo que Deus tinha feito no passado e duvidaram daquilo que Deus podia fazer no futuro. Claro que influenciados pelos espias, que voltaram a disseram, vamos desistir, não vale a pena. Aquela terra de Canaã é inconquistável. Então tudo isso aumentou a descrença da parte daqueles que não. Porque a palavra de Deus, porque acreditar nas promessas de Deus, porque confiar no Deus no dia de hoje, mesmo quando aquilo que está a prometer nos parece impossível. Porque confiar que a palavra de Deus é para mim, e quando chega ao meu coração e cria um incômodo, mesmo assim ela continua a ser a palavra de Deus. Porque ela foi estabelecida com esse propósito. Nada resiste a essa palavra. Nós podemos odiá-la, podemos não obedecê-la, podemos ficar indiferentes. O importante é que ela é o instrumento que Deus usa para chegar ao mais fundo do nosso coração. Nada chega ao nosso íntimo, de facto, a não ser a palavra de Deus. Nada chega lá. Pode haver todas as operações do mundo, abrir o nosso coração físico e fazer todas as operações, transplantes possíveis, mas nada toca o cérebro do ser humano como a palavra de Deus. Porque Deus que criou, e quando Ele diz aquela palavra, ultrapassa todas as barreiras e chega até o íntimo. É assim que o autor vai terminar o seu argumento. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva. Primeiro, essa palavra é viva e eficaz. É uma palavra que transmite vida. E é uma palavra que concretiza o plano. Nem sempre aquilo que eu digo se executa. Posso não conseguir fazer aquilo que eu digo. Nem sempre o que uma pessoa manda fazer se cumpre, porque ela também depende de outras circunstâncias. Mas a palavra de Deus não. Ela é eficaz. É viva e eficaz. E então, limada ou aguçada, diz assim, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Temos aqui a linguagem militar daquela espada que é bem afiada, que qualquer bom militar tinha. Não havia granadas, não havia nada, às vezes a luta tinha que ser cara a cara. A maioria das guerras eram assim. E havia aqueles que tinham espadas muito específicas, não afiada de um lado só para cortar, mas dos 2 lados pontiaguda. Provavelmente uma espécie de espada pela qual Saul morreu. Bastou atirar-se em cima para ser atravessado. Assim como essa espada vai lá até ao fundo, e ele tenta usar aqui imagens para nos mostrar a eficácia dessa palavra, dizer que uma espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito. Nós às vezes dizemos, será que espírito é alma e espírito? Ficamos naquela discussão se o corpo humano é dividido, o ser humano é dividido em 3 partes, corpo, alma, espírito, ou só alma. Não é isso que ele tem em mente aqui, porque ele está a mostrar aqui. Mesmo aquilo que parece indivisível, a palavra pode separá-los. Não é? Por isso que ele usa também o corpo para dizer até divide juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É a única palavra que nos confronta. Lá no fundo, onde as pessoas não chegam, onde a verdade humana não chega, mas a palavra chega lá. E não há criatura alguma que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem nós teremos que prestar contas. Então está a dizer assim, vocês continuam a crer nessa palavra ou já desistiram? Não vale a pena desistir, porque tudo que Deus faz
falam para o nosso bem. Mesmo quando provoca incômodo em nós, Deus sempre faz para o bem. Na próxima etapa, ele vai voltar a falar de Jesus como nosso sumo sacerdote e vai desenvolver o tema. Mas até aqui ele falou de descanso. Que descansemos em Cristo. O maior de todos os sábados é Cristo. Aliás, ele próprio disse, não é? Não só convidou as pessoas para descansarem nele, ele também, quando foi criticado por curar no sábado, ele acabou por dizer aos seus opositores, porque isto aqui está alguém que é maior do que o próprio sábado. Porque ele aqui o instituiu. O sábado veio para ajudar o ser humano. Se ele está com fome, tem que comer. Se ele pode apanhar espigas para comer, mas está a violar depois, mas a lei foi feita para benefício humano. E termino com as exceções. Trouxeram um homem doente numa sinagoga. E diz o texto bíblico lá de Lucas, todos olhavam para Jesus, o que é que ele ia fazer. Ou seja, aquele homem foi trazido naquele culto, naquele momento, propositadamente para apanhar Jesus em falha. Eu imagino que quando Jesus entrou, estava ali o homem, e toda a congregação, toda a sinagoga olhava, ele vai agir ou não vai quebrar o sábado ou não. E Jesus, conhecendo o coração, antes de agir, perguntou, é bom fazer o bem no sábado ou fazer o mal? Matar ou dar vida? Vocês que são teólogos. Porque ele sabia que aquele homem estava ali como um teste. E ele acabou por realizar. Porque Cristo é o verdadeiro sábado, o verdadeiro descanso. Quem tem Cristo já descansou, claro que parcialmente, porque ainda estamos neste mundo, mas encontrou um verdadeiro significado de descanso. E hoje é o dia, não amanhã. Todo dia é o dia de desfrutar de comunhão com Deus, de ouvir a palavra de Deus e de seguir as instruções de Deus. Só assim a vida encontra um certo, aquele que é querido. Que Deus nos abençoe. Que nos ajuda a descansar em Cristo, mesmo no mundo de problemas, de conflitos, de guerras, de tensões. Mas quem descansa em Cristo, ele tem uma bagagem de paz interior que o ajudará a lidar com circunstâncias menos boas. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo descanso que Cristo traz às nossas vidas. Obrigado porque podemos levar qualquer carga, qualquer peso, qualquer situação. Ela alivia e dá descanso. E o seu jugo é suave, porque Ele próprio suporta por nós. Obrigado, Pai Santo, pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.